Tá gravando? Tá. Olá, boa noite, pessoal, aprendizes do Evangelho. A gente está aqui mais uma vez com um outro capítulo, né? Hoje a gente escolheu o capítulo 19 do livro Fonte Viva, que traz aí como título Apacienta, né? Que vem, a gente escolheu devido à situação que a gente está vivendo. Acredito que a Lívia vai estar fazendo aqui as colocações e a gente vai perceber que realmente ela está bem de acordo com o momento que a gente está vivendo no dia de hoje. Não é isso, Lívia? É isso. A gente sempre fala que o evangelho, ele sempre se encaixa na nossa vida, né. Mas tem algumas passagens em especial, que o nosso coração sente mais, né, em determinados momentos que a humanidade vivencia, e como a gente está num momento especial, que muitos precisam de um carinho no coração, de um acalento no coração, a gente achou que essa mensagem, que se baseia, na fala de Jesus, que está lá no capítulo, 21 de João, "Apacenta as minhas ovelhas", é o pedido que ele faz ao Pedro, ao Simão Pedro apóstolo, e ela é muito significativa para nós que estamos aqui, né, tentando trilhar o caminho que Jesus exemplificou, porque fazendo esse pedido a Pedro, ele deixa muito claro que o que Jesus quer de nós não é que a gente brigue com os nossos irmãos, que a gente imponha a nossa crença, que nós xinguemos, açoitemos, façamos julgamentos. Nada disso faz parte dessa expressão apacenta. Jesus faz um convite para que a gente acolha, para que a gente ame, para que a gente eduque. E é muito importante que a gente faça essa reflexão, por 2 motivos. Primeiro, porque se nós queremos ser trabalhadores de Jesus, se nós já estamos em condições, porque assim, a gente tem uma escadinha, né, eh, nós somos oscilantes durante a vida, nós temos momentos mais fortes, momentos mais fracos, e todos são assim. Então sempre vai ter aquele que é mais fortalecido, no geral, né, tem gente que são pessoas mais fortes, mais bem resolvidas, e tem seus momentos difíceis, e tem aquelas pessoas que são mais fragilizadas, que durante a vida precisam mais de suporte, mas vez ou outra elas precisam também se tornar suporte dos outros irmãos, às vezes da família. Então, esse convite que Jesus nos fez há mais de 2000 anos e que o Emmanuel estabelece agora como um lembrete para a gente, surge como um novo convite, especialmente nesse momento, para que a gente se importe menos com a situação específica do outro, que o Emmanuel comenta assim: olha, quando você ajuda, você não precisa se importar se o outro reclama, você não precisa se importar se o outro está achando ruim, você não precisa se importar se a sua semente deu frutos, né? Lembrando lá do semeador, o semeador saiu a semear. Ele faz a parte dele, ele não fica cobrando reconhecimento, ele não fica cobrando que a pessoa melhore. Então, que a gente possa fazer a nossa parte, e a finalização do capítulo eu acho muito bonita, que o Emmanuel fala assim: procure trabalhar o melhor que o seu irmão tem, a parte boa dele, porque todos nós temos nhen-nhen-nhen, né, desafios, às vezes a gente é mais difícil num aspecto, então ele fala assim: olha para o seu irmão, vê o que que ele tem de melhor, ou vê a parte que está mais fragilizada, mas acessível, e trabalha com isso. O resto, o que tem de mal no coração, a vida vai dar um jeito de dar como é que fala com diamante? Uma lapidada, né, uma trabalhada, e o Senhor fará o resto. E como nós sabemos, né, das sucessivas encarnações, a gente tem a gente, né, não só os nossos irmãos, porque a gente está incluído nesse meio aí, a gente tem Isso. muitas oportunidades. Então, imagina se vamos pensar, nós como os acolhidos, né, como a gente gosta quando os outros veem o melhor na gente, ao invés de ficar pegando no nosso pé pelo que a gente ainda tem que melhorar. Então acho que esse fica o Verdade. convite aí para que nós sejamos apacentadores como É. ovelhinhas aí de Deus.
Inclusive, às vezes a gente vê publicações no Facebook, né, que é muito comum, de dizer: "Ah, você ajuda e aquele que você ajudou te apunhala". A gente tem aí várias colocações que você vê no Facebook que, assim, não vale a pena nem ser lido, né, nem ser lido, porque, na verdade, o que a gente precisa fazer neste momento, a gente como trabalhador de Jesus, né, é tentar resgatar essas ovelhas, né? E muitas das vezes nós também somos essas ovelhas que precisamos ser resgatadas, né? Porque, como a Lívia coloca, todo mundo tem o seu momento de fragilidade, todo mundo tem o seu momento de medo, de angústia, né? Então, que a gente possa perceber isto e que a gente possa, se possível, auxiliar. Se a gente perceber que a gente nada pode falar para ajudar, vamos nos calar e fazer as nossas orações, né? Porque as orações vão chegar até a pessoa que está necessitada, entende? E aí, muitas das vezes, talvez a nossa melhor conduta seja a gente se calar diante de uma determinada situação, né? E Do que você a fala gente. se calar, ao invés de a gente criticar, ao invés da Exato, gente falar alguma coisa que não está sob o nosso domínio, que a gente não tem certeza e pode acabar ferindo o outro. exatamente. Então, nesses casos, ou se às vezes está num grupo de pessoas e se você for falar o contrário, você vai ser talvez o grupo se manifeste de forma às vezes até agressiva. Então, é melhor se retirar do grupo, né? Se cala, saia do local que pelo menos você não está contribuindo com essa questão. Eu acho que é Lembrei isso, né? lembrei de uma fala do evangelho que eu gosto muito: "O rigor afasta e o carinho aproxima". Aí o Esse- convite desse capítulo é que a gente use o carinho e não o rigor. Nada de querer impor no outro as nossas crenças, que a gente seja eu ia falar igual uma mãe, mas a mãe puxa muito a orelha, né, mas assim, vamos pensar no carinho materno, né, de acolhimento, de quando ela vê que o filho fez um negócio errado, de ela falar assim: "Estamos junto, vamos seguir em frente, vamos consertar o que dá para consertar, mas com a cabeça erguida". Acho que é isso. É, exato, é. Eu vejo desta forma. E até porque essa questão de não julgar é porque a gente nunca sabe o que vai no íntimo das pessoas, né? A gente nunca sabe, gente, de que forma, qual é o sofrimento do outro. Porque o Jó. sofrimento, eles são diferentes de pessoa para pessoa, né? Uhum. Então, uma fala, às vezes, para mim cai de uma forma, para a Lívia cai de uma outra maneira, para uma terceira pessoa vai cair de uma outra forma, E eu né? lembrei Então, da frase que tem aqui nesse capítulo mesmo, que é: "O irmão infeliz", acho que é esse o termo que ele usa, o irmão infeliz de hoje pode ser o mentor de amanhã. Então quem somos nós para julgar uma pessoa por ela estar fragilizada ou por parecer que ela pode menos, que ela é menos capaz? A gente, provavelmente, pelos caminhos da vida, pode precisar que essa pessoa nos apacente. Então não faz sentido nenhum a gente julgar posições. exatamente, principalmente nesse momento que as pessoas estão vivendo um grande medo, né? As pessoas Uhum. estão isoladas, elas estão vivendo uma questão de muito medo, o emocional está muito abalado. Então, agora é o momento da gente acolher as pessoas e não de estar apontando dedos. É Eu acho isso, que é isso, é isso. né? Então vamos finalizar o apacentar de hoje com as nossas vibrações, que as nossas vibrações possam apacentar os corações. Hoje é meu dia. Vamos Tá lá, certo. então, vamos fechando os nossos olhos, respirando bem fundo, relaxando os nossos corpos físicos, deixando as nossas preocupações relativas à Terra um pouco de lado por alguns instantes, para que a gente possa entrar em sintonia com os queridos mentores do grupo Aprendizes do Evangelho. Vamos simbolizando, mentalizando o símbolo da nossa casa como uma forma de concentração, de nós nos unirmos num mesmo pensamento. Vamos mentalizando esse símbolo cobrindo todo o nosso planeta Terra.
que estas energias vão envolvendo todos os governantes, a população dos países, em especial aqueles que se encontram com o coração oprimido, que se encontram com os mais diversos tipos de dor. Estas todas são ovelhas, ovelhas necessitadas de um carinho, de um afago, de braços fraternos que os abracem, ainda que seja de forma mental, ainda que seja por meio destas nossas energias espirituais, que alcançam qualquer distância que seja, não tenhamos dúvida disso. Mentalizemos essas vibrações direcionadas ao nosso querido país, especialmente Brasília, simbolizando lá todos os governos que regem o nosso Brasil, seja federal, estadual, municipal, que todos eles recebam um uma intuição a mais para que ouçam os seus mentores individuais e tomem as melhores decisões em favor das pessoas que coordenam, que possam sentir o peso da responsabilidade que têm para fazer o que é certo, para fazer o que é melhor para o povo. Que toda a nossa população seja apacentada com essas energias, que recebam um despertamento nos seus corações, reforçando a esperança em dias melhores que estão por vir, mas que essa energia que desperta a esperança também desperte aquela vontadezinha de nós nos esforçarmos mais em sermos melhores a cada dia, um pouquinho por dia. Que estas nossas energias também alcancem os irmãos que já estão desencarnados, tanto os que se encontram perdidos, necessitando de um despertamento, quanto aqueles que ainda estão endurecidos no mal. Que estas nossas energias possam também servir para despertar seus corações, para que eles mudem de ideia com relação ao comportamento. E assim, deixemos as nossas vibrações finais para que a espiritualidade amiga utilize onde for mais necessário, que nós possamos sentir em nossos organismos essa tranquilidade, essa paz que agora aqui desfrutamos, para que possamos usufruir dela até o próximo momento das vibrações, que aqueles que convivem conosco no dia a dia possam também sentir esta energia e que nós possamos continuar nessa vibração, para que possamos continuar sendo instrumentos da paz de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Até a próxima semana, pessoal. Até, gente. Uma boa noite a todos.